Bom dia a todos e todas e todes. Vamos para mais uma mentoria da nossa trilha 1, chegando no finalzinho aí, né? Hoje já é dia 25 de novembro, a primeira semana de apresentações é no dia 16 de dezembro, então falta pouquinho aí, a gente tem essa mentoria e mais duas antes das apresentações. Então, vamos lá, não vamos desanimar, dá tempo, né, de finalizar com sucesso essa trilha e para depois a gente ir para a trilha 2. Então, o conceito que a gente vai ver hoje vai mudar a vida de vocês, vai facilitar, né, no uso, no posicionamento dos elementos do site de vocês, né, algumas coisas que talvez vocês não estavam conseguindo fazer, ou acharam muito difícil fazer, vocês vão ver que com esse display que a gente vai ver hoje, vai ficar tudo muito mais fácil, né? Então, é bem importante entender como funciona, né? Para conseguir enxergar se é melhor ou não usá-lo. Então, assim, se tu já fez o teu display, se tu já organizou, né, teu site, se ele já está organizado, tu pode fazer uma cópia, né? E aplicar esse display para fazer correções ali, para mudar alguma coisa. Por que eu peço para fazer uma cópia? Porque se não der certo, tu já tem a tua cópia antiga, que já estava organizada, certo? A gente usa muito esse display para questões de responsividade, que vai ser o assunto da trilha 2, né? Na trilha 2 a gente já vai pensar em como deixar tudo responsivo, né? Tudo se adaptando a vários tamanhos de tela, né? Que isso que é a responsividade. Na trilha 1 a gente não foca muito na responsividade, fica mais para a trilha 2. Então, quem é esse display, né? Esse display é o Flexbox. Então, por que eu estou falando display? O display padrão, né, de quando a gente está criando os elementos, é block, inline block, como a gente já viu na mentoria anterior. Agora, a gente tem a possibilidade de mexer, né, nesse display, de deixar ele mais flexível, né, que é a ideia do Flexbox. Então, devido às limitações de float position, que a gente viu na semana passada, né, que às vezes fica difícil posicionar os elementos só com position, né, dizendo se ele é absoluto, se ele é relativo, né, se ele é estático e tal. Então, devido a essas limitações, né, principalmente em relação à responsividade, a ferramenta Flexbox, de box flexível, foi criada para tornar tarefas de posicionamento mais simples e funcionais. Algumas tarefas que consideramos básicas em um layout, como a centralização de um elemento filho com relação a um elemento pai, um elemento filho em relação a um elemento pai, um elemento que está dentro de outro, né? Sempre o que está mais interno é filho da tag que está mais externo. Então, fazer com que elementos filhos ocupem a mesma quantidade de espaço ou colunas tenham o mesmo tamanho, independente da quantidade de conteúdo interno, era quase impossível ou muito trabalhoso. Então, como é que funciona esse display? Com alinhamento de eixos. Então, muito importante aprender o conceito de eixos principal e eixo transversal, que depende do valor atribuído à propriedade Flex Direction. Essa propriedade recebe o valor HAL ou HAL reverse, que é a organização em linhas no eixo principal do container, e o eixo do container será o horizontal. Se a propriedade receber o valor de coluna ou coluna reversa, que é a organização em colunas, o eixo principal será o vertical. Vocês já vão entender essa ideia, né? Com o que eu vou mostrar aqui. Então, o tamanho, como é que a gente, depois que a gente aplica o display flex, como é que as coisas passam a se organizar, né? Então, a gente vai ter um eixo principal e um eixo transversal. Então, a gente vai poder trabalhar em um desses dois eixos, ou na horizontal ou na vertical, né? Que esse é o conceito do flex. Depois, na teoria que vem, a gente vai ver o grid, e a gente vai ver que o grid
a gente pode posicionar elementos na horizontal e na vertical ao mesmo tempo. No flex, ou a gente trabalha em linha, ou a gente trabalha em coluna. A gente não consegue trabalhar com os dois ao mesmo tempo. A gente precisa escolher se vai trabalhar em linha ou em coluna. E aí a gente tem que entender bem o conceito do flex, né? A estrutura dele, para conseguir usar, né? Se a gente não entende bem, a gente não consegue aplicar. Então, quando a gente diz que alguma coisa vai ser flex, a gente tem que criar um container. Então, flex container é o elemento que envolve sua estrutura. Definimos que um elemento será um flex container com a propriedade display e flex, né? Então, quando eu quero transformar alguma parte do site, quero aplicar nessa parte do site um display flex, eu preciso ter um container. Por quê? Quando eu defino um container, é aquela mesma ideia de container lá, do container dos portos, né? Que é uma grande caixa que tem elementos dentro. Então, para eu conseguir movimentar esses elementos, né? Posicionar eles para cima, para baixo, para o lado, no meio, para a esquerda, eu preciso dizer que eles estão dentro de uma caixa. E essa caixa a gente chama de container. Então, como nessa imagem aqui, eu poderia ter a minha main, e dentro dessa main eu ter 3 divisões, por exemplo, né? Então, o meu container vai ser a main e meus itens vão ser os filhos, né, dessa main, vão ser os elementos que estão dentro desse container que eu vou conseguir manipular. Então, o display flex. Então, quando eu digo que alguma coisa tem o display flex, ele vai tornar o elemento um flex container automaticamente, transformando todos os seus filhos diretos em flex items. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma div mais externa e 3 divs internas. A div mais externa eu vou transformar num container, né? Então, eu estou criando uma classe aqui dizendo que essa div vai ser um flex container. E depois, lá no meu CSS, eu vou dizer que essa classe container vai ter o display flex. O que vai acontecer? Se eu colocasse essas 4 divs, normalmente, como vocês estavam fazendo até agora, sem dizer que é flexbox, elas ficariam uma embaixo da outra, né? 3 caixinhas, uma embaixo da outra. No momento que eu aplico o display flex, elas já vão se organizar por padrão em linha, né? Então, por padrão, elas vão se organizar em linha, que é o que está mostrando essa imagem. Então, meu container seria o roxo, e as 3 divs internas já se alinhariam em linha, né? Ficariam uma ao lado da outra. Se eu não tivesse esse container, não adiantaria aplicar o display flex em cada uma das divs, né? Porque sempre que eu aplicar o display flex, eu preciso aplicar numa caixa que vai ter alguma coisa dentro. E aí eu tenho várias propriedades, vocês vão ver no material que eu vou disponibilizar para vocês, que a gente tem muitas propriedades no flex, né? Quando a gente diz que algum elemento é flex, para poder organizar essas coisas na tela, né? Então, aqui eu vou mostrar algumas, mas a gente tem várias, e o que vai dar a melhor, como é que eu vou dizer assim, a melhor manipulação dos elementos pode se dar com a combinação dessas propriedades, né? Como é que eu posso combinar? Daí cada um, né, vai pensar numa forma de combinar aí essas propriedades. Não tem uma regra assim, se eu usar isso, eu tenho que usar aquilo. O que eu tenho que dizer é que o display é flex, e dependendo do que eu quero fazer, né, usar uma das propriedades que o flex dispõe. Não adianta eu usar um flex direction, por exemplo, sem ter dito que alguém é o meu container, porque daí ele não consegue, né, arrumar os elementos, ele vai se perder, o navegador, né, vai se perder porque ele não saberia em quem aplicar essa propriedade. Então, de novo lá no nosso container, né, com nossas divs internas, aqui eu tenho 4 divs internas, né, e eu posso mudar a direção desses elementos, né, como eu falei, o flex, ele por padrão, ele trabalha em linha,
né, em HAL. E essa HAL, eu posso dizer também que ela é HAL reverse. Então, eu tenho Flex Direction HAL, Flex Direction HAL reverse, coluna e coluna reversa. Então, eu posso organizar esses elementos dentro de um container em forma de linha reversa, coluna, né, se eu quiser que esses itens fiquem um abaixo do outro, e em coluna reversa também, se eu quiser inverter a ordem desses itens. Tem o Flex Wrap também, que modifica o comportamento de ficar em uma única linha e permite que os itens quebrem para uma linha seguinte conforme necessário. Então, esse Flex Wrap eu também tenho no Wrap, se eu não quiser que esses elementos quebrem, né, se eu quiser que eles fiquem só numa linha. O Wrap, que é com a quebra, né, se eu vou habilitar a quebra. E o Wrap Reverse, quebrar de forma inversa. Então, notem como eu posso fazer muitas coisas diferentes, né, com o Display Flex. Aí sempre lembrando, né, sempre as coisas dentro, eu estou manipulando os elementos dentro de um container. O roxo aqui é o container. Depois eu tenho Justify Content, é justificar o conteúdo do container. Então, define o alinhamento dos itens ao longo do eixo principal. Então, Justify Content, eu tenho 6 propriedades que eu posso aplicar a ele. Eu posso dizer que o conteúdo, justificar o conteúdo com Flex Start, vai alinhar os elementos todos à esquerda, né? Flex End, à direita, né? Ou no final da linha. O Flex Start a gente pode pensar como início da linha, né? Flex End no final. Center centralizado. O Space Between, ele vai colar os elementos nas laterais, e ele vai tentar distribuir, né, os elementos nessa linha, mas deixando os das laterais bem pertinho da margem. O Space Around vai tentar deixar um mesmo espaço entre todos os elementos. E o Space Evening, que parece o Around, só que o Evening, ele deixa mais centralizado, um pouco mais centralizado do que o Space Around. Se a gente olhar os três aqui, eles têm uma pequena diferença, né, entre eles. O Evening não deixa tão perto das bordas esquerda e direita como o Around, por exemplo. E o Around não deixa os elementos colados, né, como o Between. Então, notem que, por exemplo, eu tenho um header, posso ter um header, né, com uma nave dentro. E dentro dessa nave, os itens de um menu. Então, o header vai ser meu container, e eu posso aplicar na nave o Justify Content, né, e alinhar esses elementos mais para um canto, mais para a esquerda, né, conforme aí vocês estão desenvolvendo o site de vocês. Depois, eu tenho Align Items, alinhamento de itens. Então, define o comportamento padrão de como flex itens são alinhados de acordo com o eixo transversal. Então, notem que o Justify Content é o eixo principal e o Align Items é o eixo transversal. Né? Esse aqui seria... ele vai se posicionar mais na parte de cima e na parte de baixo, digamos assim, né? O anterior seria mais para a esquerda e para a direita. Então, o Align Items, ele pode ser Flex Start, então os elementos vão todos para cima, não para a esquerda, né, como o anterior. Flex End para baixo, o Center centralizado. Né? Então, sei lá, quero que meu nave fique bem no meio do meu header. Eu posso centralizar esses elementos. Posso estrechar, eles vão tentar preencher todo o espaço, né? Vai esticar os elementos. E o baseline, ele vai alinhar os elementos conforme o seu conteúdo. Então, ele vai primeiro olhar o que tiver dentro desse container, né? Dentro das divs do container, ele vai alinhar pelo seu conteúdo. Aí são várias propriedades, né, que a gente vai pensar, né, na estratégia de como a gente vai usar eles. Depois a gente tem o Align Content,
que organiza as linhas dentro de um flex container quando há espaço extra no eixo transversal e ocupará mais de uma linha. Então, o anterior era align items, que era para itens, né? Itens se referindo a divs, né? E esse aqui a linhas, né? Quando eu tenho itens que vão ocupar mais de uma linha. Então, também, né? Eu tenho flex start, vai jogar tudo para cima. O end vai posicionar tudo embaixo, o center no meio, o stretch ele vai tentar preencher o máximo que puder todo o espaço daquele container. O space between, que cola, né, nas laterais, e o all-around, que vai deixar um espaço, né, homogêneo ao redor de todos os elementos. E aí, então, até aqui eu estava mexendo no container, né? Eu tirei uma caixa com elementos dentro e estou organizando esses elementos. É como se eu estivesse em uma sala, né? É como se eu tivesse uma grande sala e tivesse colocado os móveis dentro dessa sala e organizando esses móveis, ou todos para a esquerda, ou todos para a direita, para cima não dá, né? Mas entendem? Colocando em alguma parte da sala esses móveis. Com os filhos, a gente vai começar a especificar qual elemento a gente quer definir. Quero deixar só a mesa no centro, quero deixar, sei lá, um armário no fundo, né? Seguindo essa ideia. Então, onde existe um elemento pai com propriedades flex, que é o flex container, é possível atribuir propriedades flex específicas também para os elementos filhos, né, para os flex items, porque de repente em algum momento eu vou precisar mexer em cada filho, né, de forma individual. Então eu também tenho propriedades para isso. Então aqui eu tenho meu mesmo container, né, com 3 divs e 3 itens dentro. E aí eu posso ordenar esses filhos. Então eu tenho a propriedade order, que determina a ordem em que os elementos aparecerão. O valor numérico atribuído a essa propriedade define a ordem do item. Por exemplo, o valor 2 faz com que o item seja o segundo item ao longo do eixo principal, enquanto o valor -1 faz com que ele apareça antes do primeiro. Então, sei lá, né, em algum momento eu posso querer organizar esses itens, né, e posso, com a propriedade order, definindo um número, dizer em que ordem aquela div vai aparecer. Posso mudar essa ordem no CSS. Depois o align self. A gente tem o align items, que é para o container, né, para mexer nos itens do container, mas a gente também tem o align self. Como a self que a gente tira, né, olhando para algum item único. Então, permite que o alinhamento padrão, ou que estiver definido por align items, seja sobrescrito para itens individuais. Então, posso mexer, eu vou ter várias propriedades para o align items. O auto seria automático, né? A gente não vê diferença. Seria o padrão, né? Que já está. Depois o flex start, que eu posso subir eles para cima. Subir para cima não dá, né? Mas subir eles no container. Posso dizer que apenas vai ser flex end para tirar ele daquele padrão, né? Deixar ele diferente. Posso colocar para o final, centralizar. Posso alinhar por conteúdo e posso estrechar, né? Posso esticar ele também. Então, permite que o alinhamento padrão, ou que estiver definido por align item, seja sobrescrito para itens individuais. Então, o auto respeita o comportamento definido no container por meio do align items. O stretch, o item será esticado, o flex start colocado para cima, para o início, né? O end para o final, center centralizado e o baseline é alinhado a partir da base da primeira linha de textos dos demais. Ele alinha conforme o conteúdo que tem dentro. E aí, também eu posso mexer nas distâncias, né, de um elemento para outro. Aí notem que aqui eu não estou usando margem, nem o padding, né? Então, esse gap é um distanciamento que eu consigo dar nos itens que
que possuem o display flex. Então, o gap, row gap ou column gap é utilizado para fixar algum tamanho no espaço entre os elementos, seja lado a lado ou entre eles em cada linha. Aí a gente tem algumas especificidades. Então, por exemplo, se eu falar que o gap tem 10 pixels, ele vai ter 10 de distância para o lado e para baixo. Aliás, aqui eu estou usando um gap de 10 pixels só na linha. Aqui eu estou usando um gap de 30 pixels na linha e na coluna. Mas é o que eu estava dizendo. Aqui só tem uma linha, aqui eu tenho mais de uma linha. Quando eu digo que o gap é 30 pixels, ele aplica 30 no lado e 30 na distância da coluna também, no que tem embaixo, vamos dizer assim, né? Então, se olhar essa imagem aqui, tem 30 na coluna, de distância um para o outro, ou na linha, né? A linha é assim, e a coluna é assim. Então, a distância da coluna é essa aqui do meio. 30 aqui e 30 para a linha também. Por que que ficou 30 e 30? Porque eu não fiz dessa forma, eu não coloquei dois valores. Quando eu coloco apenas um valor, ele entende que é para a linha e para a coluna. Se eu especificar melhor, falar que o gap tem 10 pixels e espaço 30 pixels, ele vai entender que são 10 pixels a distância da linha e 30 pixels a distância de uma coluna para outra. Então, eu posso fazer esse tipo de coisa também, né, para distanciar, não preciso usar as margens. O conteúdo vai estar lá na plataforma e sigam nossas redes aí com as nossas mensagens, né, de apoio para vocês. Eu quero mostrar, como sempre, eu mostro um projetinho para vocês. Deixa eu compartilhar na tela aqui. De como a gente usaria isso, né? Porque assim, falando, a gente até entende, mas não compreende, né? É melhor para compreender se a gente usar, ver um exemplo. Então, aqui, o que a gente pode criar com o Flex? Então, por exemplo, vou rodar esse projeto aqui. Eu posso criar um layout como este. Vocês estão vendo a minha tela compartilhada no navegador? Sim. Tá. Uhum. Então, por exemplo, aqui, ó, tem um header, tem um menu, um espaço, a gente chamaria de main, né, um conteúdo principal, e um rodapé. Só o fato de aplicar o display flex, eu já consigo fazer essa responsividade, né? Não consigo deixar todo responsivo, mas alguma coisa assim. Por que não todo? Porque a gente vai ter imagens, a gente vai ter vídeos, né? E quando a gente tem elementos que a gente pode redimensionar, a gente tem que aplicar a responsabilidade apenas neles. Mas a gente vai falar de responsabilidade, mais de responsividade na trilha 2. Então, esse aqui seria um exemplo de layout usando o Flex, tá? Tenho aqui um header, vamos ver aqui. Aqui aqui está aqui meu header. Tem um header, tem uma div class container. Essa div container vai pegar todo o conteúdo do meu site, tá? Só para a gente entender, né, mais ou menos. Então, essa div aqui vai ter todo o conteúdo do meu site. Lá no CSS, eu vou dizer que essa classe container vai ter o display flex e a direção de colunas, por isso que fica nesse formato aqui. E aí depois eu consigo mexer em cada parte dele, né? No main, eu também vou dizer que o display flex e vai expandir e ocupar um espaço disponível. Então, eu posso, com as propriedades do flex, né, dizer quantas colunas eu quero criar. Como ele é flexível, dependendo do conteúdo, ele vai se adaptar, né? Vai ficar maior ou menor. Depois eu tenho um sidebar, que ocupa um espaço proporcional, eu posso limitar a altura. Enfim, aqui é só um exemplo, mas assim, lá no material de vocês, tem todos esses outros arquivos aqui, né, que vocês podem testar. Então, como alinhar conteúdo, né? Então, vocês vão pegar o código que está lá e vão colocar no Visual Studio e vão testar, né? As propriedades de stretch,
Eu tinha que ter começado no início aqui, né? Justificar o conteúdo, o flex, aqui, o display flex. O que seria um display flex? O display alto, né? Se eu disser que o display alto, o que ele faz? O que o flex 1 faz? O que o flex 0n faz, né? Tem todas as propriedades especificadas no arquivo aqui, no CSS e no flex. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem pegar o material, colocar no Visual Studio, que nem eu fiz assim, né? Cada propriedade, deixa eu ver se está aqui, para vocês não ficarem confusas, né? Deixa eu achar o flex aqui. Eu não disponibilizei ainda, tá? Depois eu disponibilizo. Tem o material, né? E aí, aqui no material, vai ter o nome da propriedade, né? O que é o display flex, o que ele faz, um código em CSS e um HTML e um CSS para vocês testarem, né? Então, se eu aplicar o display, né, se ele for o flex, o que vai acontecer? Se ele for o flex wrap, o que vai acontecer? E aí vai mostrar todo em laranjinha ali. Deixa eu ver se eu tenho esse aqui, por exemplo. Não ficaram todos juntos? Aqui é o display, que é esse mesmo código aqui, tá? O que vocês podem fazer? Colocar o HTML e o CSS no display. Para testar o que acontece. Ó. Então, o padrão é display block. O padrão é display block, né, quando a gente coloca os elementos sem dizer o display, por padrão ele é block, mas se eu também falar que o display é block, ele vai se organizar dessa forma. No momento que eu transformo esse display para flex, ele se organiza já em uma linha horizontal, né? Aí depois eu posso... Aqui tem que mostrar o CSS também, senão não fica... Aqui. Depois no flex item, né, eu posso dar um tamanho para ele, posso especificar, posso dar uma cor para ele, né, que eu poderia trocar a cor, só para vocês verem onde a gente está mexendo. Posso trocar a cor, posso centralizar, né, posso dizer um tamanho de fonte. Depois, aqui eu aplicando o display flex, mas com o wrap. Aqui não está mais. São muitos códigos aqui, né? Aqui no display. Display. Aqui é o display com o wrap, né? Para ele quebrar se atingir mais de uma linha. Mas assim, eu sei que tá meio vago o que eu estou explicando hoje aqui, né? Com esses exemplos assim todos soltos. Mas pensem aí no site de vocês, aonde vocês poderiam aplicar alguma dessas propriedades do Flexbox, né? Por exemplo, alinhamento de conteúdo aqui, tem vários exemplos. Então, o alinhamento de conteúdo aqui estrechado, né? Todas aquelas propriedades que eu falei, tem um exemplinho aqui também com mais divs, né? Mais itens, para vocês verem qual o efeito que causa, né? E aí, claro, vocês podem pensar, eu tenho aqui na parte do meu site as 3 imagens, mas essas 3 imagens eu alinhei com margem, ali, né, usando margem, usei o display block, ou display inline, e coloquei imagens. Eu posso mudar isso para flex, então como é que eu mudaria para flex, né? Teria que criar um container, dizer que o display é flex, e aí aplicar alguma propriedade, né? O flex end, por exemplo, que vai deixar tudo no final, o flex enter. Rafa. Oi. Por exemplo, nesse caso que você colocou aí, esse que está escrito em cima, testando palavra 1, né, testando palavra 2, ele tem o flex, mas ele só ficou assim, maior no testando palavra 1, por conta do texto ser maior, é isso, né? Isso, ele se ajusta, por isso que é flexível.
Ah, entendi. Então tá. Que era só para Conforme entender o porquê que ele estava. É o tipo do flex que deixou ele assim. Entendi. isso, é por causa do display flex que deixou ele assim. E nota Tá. assim, ó, sempre vou ter um container, né? Essa linha aqui de baixo é um container. E aí os itens dentro, e daí eu consigo organizar os itens dentro desse container conforme as propriedades que eu usar. Ah, Né? certo. Ó, esse estrechado vai preencher todo o espaço do container, né? Porque o stretch ele tenta esticar. O Tá. flex E start, esse, ele diz. não, e esse container, por exemplo, você tem uma cor só. Eu poderia ainda assim colocar em cada div uma cor diferente ali? Daria para separar também. Sim, tu pode ter mais de um container, né? Ah, mais Aqui, de um container. isso, aqui eu Tá, tenho uma página, por exemplo, ó, cada parte aqui é um container diferente. container. Tá bom, separado. Ó, o container flex start, o container stretch, né? Então, seria o mesmo site aqui no caso, né? Só que containers diferentes. Ó. Então, esse aqui é um container, que é esse primeiro. Esse segundo aqui é outro container, né? Que seria essa parte aqui do Flex Start. Então, isso tu pode pensar no teu site. Tu não é obrigado a ter um container, como aquele exemplo que eu mostrei ali dele inteiro, né? Tu pode ter vários containers com itens dentro no teu site. Certo. Uhum. E aí movimentar esses itens ali dentro dessas caixinhas. Mas assim, o que, que eu sugiro? Naquele exemplo lá do Moodle, vai ter todas essas propriedades, né? Vocês podem testar essas propriedades no Visual Studio ou no CodePen. Vocês lembram do CodePen? Lembram do CodePen? Aqui. Aquela plataforma online que a gente pode testar o código sem precisar criar toda aquela estrutura. Aqui eu tenho alguns exemplos, ó, de display block, né, que é o padrão, daí o elemento fica um abaixo do outro. O inline, que esses elementos ficam um ao lado do outro. A diferença do inline para o flex é que eu não consigo manipular esses elementos todos juntos, né? No inline, eles estão soltos, estão um ao lado do outro, mas estão soltos. O inline block, ele vai preencher toda a linha e quando chegar no final ele quebra, né? Então tem a possibilidade de quebrar. O flex, que já posiciona todos eles na mesma linha, olhando assim eles parecem iguais, né? Mas não, o flex, o block e o inline block, eles não têm propriedades para a gente manipular os elementos, eles vão ter o quê? Padding, margem, né? Aqueles que a gente viu lá da tarefa do quadro, lá, aqueles elementos da tarefa do quadro. Borda, né? Não que o flex também não possa ter borda, sombra, essas coisas. Só que com o flex a gente tem a possibilidade de definir, né, uma caixa para esses elementos e aí manipular esses elementos todos de uma vez só, né? No inline e no inline block eu teria que manipular um por um, né? Aplicar as propriedades em um por um. Já no Flex eu consigo fazer isso tudo junto. O grid a gente vai ver semana que vem. E o none é quando eu tiro o display de tudo, né? Digo que não tem display nenhum. Mas assim, esse CodePen aqui, eu posso vir aqui, deixa eu achar agora, ó. Vim aqui, quero ver o que o Flex Direction faz. Copiar o meu HTML aqui. Se ele não vier cheio de caracteres especiais, vamos testar. Aqui eu vou apagar. É um compiladorzinho online, né? Ele já executa na hora aqui. Ó, ele tá sem o CSS, né? Então eu vou vir aqui. Eu vou pegar meu CSS. Eu peguei CSS junto ali, por isso que ele bagunçou. Deixa eu fazer direitinho aqui. Porque tá em coluna, né? Ctrl C, vou lá. Aqui eu vou copiar de novo, Ctrl V. Vou pegar o restinho que faltou aqui.
Ctrl+C. Que o CodePen eu não preciso criar toda aquela estrutura, né? Ele já executa para mim na hora. Então, coloquei aqui o código, agora faltou o CSS, né? Então, venho aqui, onde está a utilização das classes. Vou tudo aqui. Aqui, Ctrl+C, vou vir aqui no CodePen, no meu CSS. Vou apagar o que já tem aqui, pular este. E aqui o restante. O CSS, se tiver um erro, né? Pode ter várias coisas no CSS. Se tu esquecer um ponto e vírgula, em algum lugar ele já não vai funcionar. Aqui vamos colocar o resto agora. Pronto. Olha, ele já aplicou. Se tiver erro, ele fica também com uma bolinha laranja aqui. Mas vocês podem testar dessa forma, né? Se não quiserem mexer no projeto de vocês, ou acharem que pelo visual fica mais confuso, vocês podem vir aqui jogar no HTML e no CSS do CodePen. Tá? Então, aqui são as propriedades de linha. Então, no meu HTML, tem um H1, né? Um container, ó. Container chamado role, definido pela classe role, e 3 itens filhos. Então, no momento que eu aplico nessa classe container role, então aqui a classe role, né? Ele vai, eu estou aplicando um flex direction linha, ele vai se posicionar em linha. Quando eu disser que é reverso, ele vai inverter a ordem dos elementos. Posso dizer que esses elementos que estão em linha, quero transformar eles numa coluna. Então, a direção do flex vai ser column, né? Vai se transformar numa coluna. Eu posso dizer que essa coluna é invertida, então ele também inverte, né, a ordem da coluna. Posso configurar o container, né, da forma que eu quiser. O que mais que tem aqui? É só configurações do container, centralizado, tamanho de letra, cor, enfim. Então, dessa forma que vocês podem testar as propriedades nessa plataforma, né, no CodePen. Acho que eu falei disso lá só no início, né? Que quando tu quer ficar testando, ficar testando o código, né, sem precisar mexer no teu projeto, sem ter o Visual Studio, quer testar no celular. Tu pode vir aqui no CodePen e testar no celular, né, que ele abre o editorzinho na hora que já compila, né, de forma bem simples e online, né, e funciona em qualquer sistema operacional, aí no Apple, no Android, né. Então, é uma ferramenta bem legal da gente testar código, certo? Mas assim, um flex é para vocês já irem pensando, né, na trilha 2 vocês vão usar mais o flex. Já irem pensando que a gente tem ferramentas que deixam as coisas já flexíveis, né? E esse flexível seria responsivo, né? Então, o site que eu tinha estilizado até aqui, com margem, padding só e com os position, vai ficar menos quebrado, digamos assim, né? Se eu abrisse no celular. Porque normalmente a gente começa desenvolvendo para tela grande, né? Se eu abrisse esse site numa tela menor, já não ficaria tão quebrado como só com display block, inline, né? E com padding, imagens, que vocês estão aprendendo até agora. Mas assim, tudo isso vai funcionando junto, né? Tudo que vocês aprenderam desde lá do início, vocês vão continuar usando, só que de formas diferentes agora, né? Vocês vão colocar uma margem, alguma coisa, só que lá num item lá que está dentro de um container, né? Lá numa div que está lá dentro de um container. E pensando que agora eu consigo mexer, né, de forma mais geral nos elementos do site, né? Não só de forma tão individual como vocês estavam fazendo até agora, né? Então, depois, semana que vem, a gente vai ver o grid, vocês vão ver que dentro do grid eu posso usar um flex, né? Em alguma parte do grid eu posso usar um flex. E lá dentro daquele flex, em algum item do flex, eu vou usar um position lá, né, absolute, sei lá, um fixo para fixar alguma coisa. E assim por diante, né? É um conjunto de coisas que a gente vai aprendendo formas, né, de manipular. E daí, depois, com a experiência,
tu vai te dando por conta, não, mas aqui se eu usar um flex vai facilitar mais a questão do posicionamento, né? Que só com margem ali fica mais difícil, né, da gente fazer. Certo? Então, para você já ir pensando, né, dando uma estudada nessa nova possibilidade, né, não sei se vocês já conheciam o Flex, eu vi que algumas meninas já tinham falado do Flex lá no grupo, né, mas o Flex, depois que a gente entende bem como usar, né, nossa, facilita demais a vida da gente. Tem até meme, assim, que quando a gente está começando, a gente quer centralizar duas divs, né? Que o desafio de quem está começando é colocar uma div ao lado da outra. Mas aí a gente começa lá com o display inline, né? Daí bota uma margem aqui e ali. A gente chama de gambiarra, né? Faz uma gambiarra aqui, uma gambiarra ali. E lá conseguiu colocar uma do lado da outra. Aí diminui a tela, né? Quebra tudo, fica tudo fora de lugar. E aí depois a gente vai aprendendo, né? Que tem outras ferramentas que a gente pode usar que vão facilitar a vida da gente. Daí tu já não vai posicionar tuas divs com margem, né? Tu já vai pensar num container, né? Colocá-las dentro de um container e usar o Justify Content lá, por exemplo, para deixar uma do lado da outra bonitinho do jeito que tu quer. Então, sei lá, com 15, 20 linhas que tu tentou posicionar os teus elementos no início, agora tu vai conseguir com 10, por exemplo, né? Com a metade de linhas. E é assim mesmo que a gente vai aprendendo, né? Dessa forma que a gente vai percebendo. Vocês vão perceber assim, mas eu fiz aquilo daquele jeito, deu mais trabalho, ou não funcionou do jeito que eu quero. Agora eu vou usar esse outro recurso que esse aqui vai me ajudar mais, esse aqui vai ficar melhor, sei lá. O Rafa. Oi. O container, por exemplo, é uma boa prática usar o nome ali do tipo que eu estou usando, por exemplo? Flex. O tipo do Flex, que eu vi que você colocou no container o nome do Flex, né? Sim. Mas aí eu posso... Isso é uma boa prática? Posso manter assim? Ou eu colocaria o nome do que eu estou mexendo? Vai ficar melhor para o que tu entender melhor, né? Porque assim, o usuário, ele não vai ver essa parte do código, o usuário vai ver só o visual, né? Só que depois que a gente renderizar no navegador. Mas para ti que é o desenvolvedor, a gente tem que comentar bastante o código, né? Uma boa prática ali é comentar e colocar. Aqui, sei lá, se tu te orienta melhor, aqui é meu cabeçalho, sei lá. Tu escreve lá container, ou lá no nome do container, né? Container cabeçalho, sei lá. A gente precisa usar a palavra container para lembrar que aquilo ali vai ser uma parte do site que vai ter coisas dentro. Que tem coisas dentro, tá. Não que a palavra container vai fazer diferença no código, né? Não vai. Mas assim, para a gente lembrar que aquilo ali é um container da ideia do container, né? Lá do container do porto, que vai ter coisas dentro. Mas aí tu pode colocar, né? Container do cabeçalho, container do corpo. Certo. A forma que tu te achar melhor ali, né? No teu código. Que o usuário vai só ver, né? Lá o renderizado na tela. Ele não vai ver o back-end. Ele pode inspecionar tudo lá, né? Mas aí é outra coisa. Mas para uma outra pessoa que pegar o meu código, um outro desenvolvedor, back, que pegar o código e tiver comentado ou escrito, o container é cabeçalho, Vai ficar eu posso mais dar o nome. fácil. Sim. Fica bem. É isso. Olha, tu tocou num ponto bem importante, porque assim, a gente não é eterno, né? Nos lugares que a gente trabalha. Como a gente está trabalhando em algum lugar hoje, a gente pode estar em outro amanhã. Então, e pessoas vão vir depois da gente, né? Se a gente estiver trabalhando numa empresa, por exemplo, desenvolvendo algum produto. Então, é bem bacana, isso a gente chama de documentação, né? De deixar bem documentado, bem comentado, para a próxima pessoa que vier trabalhar nesse projeto, conseguir, né, entender de forma mais fácil o código que a gente deixou, né? Então, isso é bem importante, por isso, comentar, né? Sempre comentar, colocar variáveis a gente fala no JavaScript, mas colocar nomes, né, que tem alguma relação na área, que nem se tu está mexendo no cabeçalho,
Não tem por que chamar de rodapé, né? O cabeçalho é o cabeçalho. Exatamente. Ô, Rafa, você falou uma coisa importante que eu não entendi antes do que era documentação. Por quê? Uhum. Eu venho de uma área que a documentação era separado. Era assim, eu desenvolvia meu laboratório, sei lá, na área que eu fazia, e escrevia uma documentação de tudo. Uhum. Aqui na programação, na tecnologia, a documentação é isso, né? No próprio código ali. Já fazer uma coisa. Não é É, separado, né? não, é assim, que nem, ó, tem a documentação do nosso código e tem a documentação das coisas que a gente usa também. Por exemplo, a gente tem a documentação do HTML, a gente tem a documentação do CSS, quando foi criado, quais as versões que ele está, como determinada propriedade funciona, tudo isso está documentado, né? Está em algum lugar. E a documentação do HTML e do CSS é o MDN Mozilla. MDN Mozilla, deixa eu colocar o link aqui para vocês. Só pegar o link bonitinho aqui. Vou colocar aqui para vocês. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu voltar para. Fugiu, achei de volta aqui. Por exemplo, aqui, ó. Esse link aqui do MDN é a documentação do HTML, né? Então, quando a gente tem alguma dúvida do HTML, aonde está a informação verdadeira, verídica? Está na documentação dele. Onde está a documentação? Lá no MDN, nesse site, né, que é o site oficial do HTML. A gente tem o W3 School, que tem a mesma coisa, tem a mesma documentação, né? Só que eu acho o W3 mais amigável, né? Para a gente aprender. O MDN, se vocês abrirem o link aí, ele, ele tem uma linguagem mais técnica, digamos assim, né? Mas assim, dá para estudar tranquilo por ele. Tem um tutorial ali, não sei se vocês conseguem abrir agora, mas tem o tutorial, o básico do HTML, o CSS básico, né? Ele te explica as noções de JavaScript também, ele já vai emendando uma coisa na outra, né? O W3 Ah, lá já é mais legal. separado. Mas assim, o que, Entendi. que é o HTML? Tem exemplos, né? A gente pode rodar os exemplos ali também. Então, na documentação, tu vai encontrar todas as informações referentes àquilo ali. Aí eu tenho a documentação do HTML, do CSS, do JavaScript, do React, sei lá, do Vue, né? Cada tecnologia tem a sua documentação. Tá. E a minha, aí seria a documentação oficial, e aí se eu estiver desenvolvendo o meu projeto e documentar o meu projeto, eu documento ele ali dentro dos códigos mesmo. Isso seria a documentação do Isso. projeto. O teu projeto seria assim, que nem um projeto de faculdade, né? Tu vai escrever teu projeto, teu código, vai comentar teu código, mas tu também pode criar um artigo, digamos assim, ou um documento, né? Tu pode também documentar no Notion, aonde tu quiser, em qualquer lugar que tu queira escrever sobre o teu projeto. Isso vocês vão fazer lá na trilha 4, né? Na trilha 4 eu peço para vocês documentarem o site de vocês. Então, a gente tem ferramentas que ajudam a documentar, né? Aí onde vocês escrevem, onde vocês se embasaram para criar, sobre o que fala. É bem legal, assim. Isso tá nas nossas trilhas aí. A gente vai ver isso aí Tá. também. Ô, Rafa, faltou enviar esse. Ah, eu não enviei? Ah, tá. Eu achando que eu já tinha enviado, desculpa. Uhum. O Pegar. link do MDM, da documentação do HTML. Aí a gente tem, vocês sabem do que eu tô falando, o W3C? W3 School? Eu vou pegar o link aqui também para vocês. Que eu acho que eu falo lá no início, só que como vocês estão começando, não registra, né? Esse W3 School aqui tem também a mesma documentação, só que a oficial é a MDN, né? A do Mozilla. Eu acho o W3 mais amigável, assim, para quem está começando, né?
E ele tá mais dividido ali. Se vocês abrirem o W3, vocês vão ver que tem o HTML tutorial. Daí tem o HTML Home, introdução do HTML, editor, elementos e tal. E até é interessante a gente estar falando nisso, porque se vocês abrirem a documentação do HTML, vocês vão ver que o HTML tem bastante coisa, tem muitas coisas que a gente pode fazer com o HTML. Porque o HTML, sem o HTML não existiria o CSS, e eu não conseguiria aplicar o JavaScript, né? Porque eu não teria o HTML. O navegador, para ele renderizar o site da gente, ele se baseia no nosso HTML. Então, é muito importante a gente estudar bem o HTML, né? Ver todas as possibilidades aí que o HTML nos dá. E ali nesse W3, por exemplo, se vocês olharem a lista, tem bastante coisa, né? Que a gente pode usar com o HTML. Né? Tem exercícios no W3 também. O Mozilla é um pouquinho mais técnico, né, do que o W3. Tem quiz ali no W3 também, se vocês quiserem. Lembra lá no início, vocês fizeram um, né? Com perguntas, né, sobre HTML, então é bem legal dar uma estudada por lá também. Às vezes alguma dúvida, né, que tu tenha, lendo a documentação, tu esclarece, né? Ah, aquela tal coisa acontece por causa disso, né? Vocês conseguem matar algumas charadas aí. Tá bom? Mais alguma coisa? Josi, Samantha, Tatiane, Carol. Tudo certo? Sim? Se sim, então, um bom início de semana, bons estudos, bons trabalhos, né? Como eu falei lá no início, a gente está bem pertinho já de concluir a trilha 1. Tem só mais 2 mentorias, essa e mais 2, né? Depois já vai ser a apresentação dos trabalhos. E é isso, vamos finalizar este ano aí com sucesso. Então, um beijo a todos, todas e todes, e uma boa semana de trabalho. E de estudos, né?